Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Desejo em Cena de hoje, comentando o filme Capitão Fantástico com Viggo Mortensen. De fato, ficamos muito satisfeitos com a chegada de muitas perguntas, comentários e colocações sobre o filme, a começar por essa ideia do André Amorim, que observa como, de fato, né, a representação que a gente tem no filme para essa oposição entre a natureza e a cultura, ela subverte alguns padrões de gênero. Geralmente a gente localiza a figura do pai, isso é uma narrativa na modernidade muito forte, aquele que tira a criança da família, aquele que aponta para a sociedade, aquele que aponta para a existência de um outro mundo para além do familiar, e identifica a mãe e, por extensão, o feminino como os valores ligados à natureza, à família, à organicidade de um grupo mais fechado. A moral última desse trabalho que é o contrário, né? É a mãe que não consegue se curar como pretendia o Ben, né, o Viggo Mortensen, com essa nova forma de vida, e principalmente ela não sonhava com a reprodução disso num futuro indefinido. Ela preparou o caminho para que o filho fosse para a universidade, contrariando, a gente poderia dizer assim, contrariando exatamente o que? A expectativa dele de que o que ia acontecer ali, que os filhos iam crescer, iam ficar morando com eles, de onde viriam outras pessoas com que se casar, com que sonhar. Então esse é um dado interessante nesse projeto que de certa forma é uma luta contra o capitalismo, é uma luta contra os excessos da civilização, contra os excessos do consumo, contra os excessos da artificialidade, da mentira, de uma vida sentida como postiça, incompleta, defeituosa, como dizia o Adorno, né? E o filme retrata então uma inversão ao contrário, né? Vamos viver na natureza com uma espécie de negação disso. Eugênio Rezende se perguntou sobre essa minha alusão na nossa chamada inicial de que nesses projetos a gente tem uma dificuldade que é de sonhar um outro mundo, mas que não seja apenas a negação deste, que não seja apenas a reação a este ao qual nós estamos assim vivendo e sofrendo. Isso torna o filme assim uma bonita lembrança para a possibilidade de que é possível resistir, é possível pensar um outro mundo, sonhar com outro mundo, mas que isso talvez seja uma tarefa um pouquinho mais complicada do que a gente vem enfrentando até o momento, né? Quer dizer, é um filme sobre a crítica dos nossos próprios ideais, uma certa pobreza da nossa capacidade de criar ideais, mas além de uma reação polar, de uma reação simples a um estado de cultura com o qual a gente está assim, satisfeito. Esse é um grande tema no Freud, um grande tema de mal-estar na civilização, como criar técnicas de felicidade diante de uma experiência humana que é incompleta, insolúvel, que não oferece felicidade garantida. Então, de certa maneira, o projeto fracassa porque ele confia demais na sua própria aposta, né? Ele cria uma pequena civilização totalitária. Uma civilização extremamente disciplinar, uma civilização que tem um apego às regras que a gente poderia dizer assim é excessivo, e que vai tendo problemas para lidar com o quê? Com o crescimento dos filhos, exatamente os problemas análogos que a gente tem no estado de civilização que é o nosso hoje, né? Com a introdução da educação e com a ideia de que esses filhos vão querendo outras coisas para si, e eles vão percebendo que naquele projeto de felicidade há um mal-estar, tem uma coisa que não funciona bem, tem uma coisa que não vai. E isso se dá, curiosamente, de forma muito bonita, né, pela leitura que os filhos fazem do sofrimento da mãe.
pela leitura de que ali existe uma insuficiência que não está podendo ser tematizada, que não está podendo ser posta. É uma contradição que, apesar da regra fundamental de discutir até o fim, de expor os motivos, as razões, os argumentos, há algo equivocado, algo profundamente equivocado nessa ideia de que assim, a boa lei é aquela que foi feita de uma vez por todas. A boa lei é aquela que a gente não transgride. A boa lei é aquela que não se desenvolve. A boa lei é aquela que já está toda escrita. E esse é um problema, né, que o filme vai criticando, mas ao mesmo tempo valorizando, né, esse lado crítico desse projeto descrito pelo filme, né, de retorno à natureza, de invenção de uma outra possibilidade de laço, de vida entre as pessoas, mas que também tematiza o seu próprio esgotamento. Uma coisa que Fernando Filho observou e valorizou, concordo com ele, é que nesse estado de vida comum, de vida regrada, há pouco espaço para o novo. O novo é sentido como problemático. Por quê? Porque junto com o novo vem o consumo, junto com o novo vem o desejo, junto com o novo vem a indeterminação, junto com o novo vem um questionamento da regra e da lei. Então, uma das figuras da invenção no filme são os nomes das crianças. Cada qual tem um nome que é assim, sem correlato, sem antecedente. Marcando de forma muito bonita aquilo que é o desejo, aparentemente, desse casal nessa empreitada a qual eles se dedicam, né? A criação de um novo radical, um novo que se expressa aí nesse nome inédito. Eduardo Vilar traz um outro aspecto muito interessante do filme, que é essa oposição entre a família e a escola, e de como a gente tem uma espécie assim, de confiança excessiva de que uma boa família ela é capaz de fazer uma boa educação. Né? De que uma boa família, se a gente desse os meios, se a gente tivesse assim a instrução, vários comentaram como é uma família erudita, como é uma família que sabe muito, que lê muito, né? E a gente imagina que isso basta, que a educação é isso. De certa forma, o que está sendo ironizado aqui é uma espécie de degradação da nossa confiança na experiência educacional, na experiência intelectual, na experiência cultural, institucional que é a escola. Né? Então, ao fundo do filme tem essa ideia. Se a gente tem internet, então para que escola? Para que professores? A gente pode ser, né, nós os pais podemos ser nossos próprios os professores dos nossos filhos e nossos próprios professores, se a gente vai incutindo essa mentalidade neles. Né? Então aqui aparece uma dimensão um pouco tematizada de que a escola não é só isso, não é essa transmissão de saber, ela é encontro com o outro, ela é partição de uma relação diferencial com a lei, ela é um lugar em que esse arbitrário da lei ele é testado na figura autônoma e anônima do professor, que pode ser substituído por outro. O confronto entre escola e família está bem posicionado para a nossa época, para a ideologia crescente, pelo menos, que tensiona cada vez mais a escola com a família, já vista a escola sem partido, que no fundo é uma maneira de dizer assim, o partido da escola é a família, deixa que a família resolve. Patrícia Cerqueira chama atenção para de fato o ponto que eu considero assim um pouquinho mais diferente no filme, que ele só vai se revelando ao final, e que dá pra gente ler assim o filme como uma tentativa de cura, né? O filme como um imenso projeto familiar, coletivo, amoroso, entre dois amantes, entre dois namorados, um casal, que se vem diante de um sofrimento psíquico, né? Ela é chamada então bipolar, a gente não sabe exatamente o que ela tem, mas ela acaba se matando. Isso faz a gente pensar que aquele refúgio na mata, aquela forma de vida, é uma interpretação sobre a origem da loucura, a origem do sofrimento mental. Ou seja, são as demandas do mundo, é um mundo injusto, é um mundo sentido como opressivo, é um mundo sentido como mentiroso, é um mundo que faz com que a gente sinta que a gente não pertence a ele, que a gente realmente não foi feito para esse lugar.
Isso aparece em diversos sintomas, em diversos modos de subjetivação, e que frequentemente levam uma vida que os outros que estão em volta, assim, eles não entendem, uma vida errática, uma vida de imigrações contínuas, de rompimentos contínuos e seguidos, de mudança de emprego, de mudanças assim de relacionamentos, de amigos, de casais, ou seja, pessoas que apostam e parecem estar assim excessivamente tomadas por essa convicção de que o lugar é o mal, de que o lugar, ou seja, onde eu estou, a paisagem, né, o outro é aquilo que me enlouquece. A gente pode dizer que isso é tão verdade quanto falsidade, né? Isso é tão verdadeiro quanto falso. No fundo, essa convicção, na medida que essa convicção vai ganhando parceria com a realidade, na medida que a realidade vai confirmando essa crença, vai subsidiando essa mensagem, a gente vê que a trajetória vai ficando mais perigosa, né? Porque ela vai levando a um ponto em que a felicidade, a equilibração, a harmonia, o fim do sofrimento, como a gente quiser chamar, ela se torna quase que uma obrigação para aquele sujeito que apostou tão alto. Daí o certo temor que a gente tem na clínica quando vê esse projeto, que é um projeto de renovação, de reinvenção, de renascimento, ganhar a consistência que foi então mostrada aí no filme e que é um traço clínico, é um percurso clínico que me pareceu muito interessante então destacar, porque ele atravessa diversos segmentos ideológicos aí, a família, a escola, a família, a cultura, civilização e a cultura, e como a gente tá vendo na nossa discussão. Há outros comentários aqui sobre como isso está presente na nossa época, nas ecovilas, né, diz o Silvestre, de alguns já captando essa ideia, né, de que quando a gente situa demais o conflito assim no mundo, no outro, na realidade, a gente pode mudar de realidade, mas a gente leva os conflitos da gente junto, né? Esse tipo de repetição, de fato, ele acontece, mas ele não devia ser assim um motivo fundamental para que a gente não tente inventar um outro mundo e produzir mudanças na nossa própria vida. Gerry Adriano faz um comentário extenso, né, falando que ao final esse pai ele vai abrandando a lei. Ele mesmo se dando conta que havia alguma coisa excessiva no projeto, ele vai fazendo o luto desse excesso, a ponto de ceder para uma espécie assim, de reconciliação, que é onde o filme termina, em que é possível você estar na civilização, mas assim na margem, na beirada, numa posição, vamos dizer assim, de resistência, mas ao mesmo tempo de reconhecimento da realidade educacional, civilizatória em que a gente se encontra. Então, gente, é isso. Capitão Fantástico, um ótimo filme, um filme fantástico. Espero vocês com o próximo Desejo em Cena. Corta.